Pronto, a fatura vai ser enviada agora aqui pelo WhatsApp. E aí, após ela ser enviada, já foi recebida aqui no fluxo, foi identificada que realmente é uma imagem, e aí foi feito o download dela, foi convertido para arquivo, já foi upado aqui no Drive também, na planilha financeira da empresa, e já gerou também essa resposta. Processamento concluído, obrigado pelo envio, e aí deixa também os contatos aqui para caso de dúvidas, enfim, a pessoa conseguir entrar em contato e tirar as dúvidas ali acerca da fatura, acerca daquela compra. E aí mostrando para vocês como é que fica aqui no Drive, aqui no Drive eu coloquei para receber como nota fiscal, então coloco aqui nota fiscal como padrão, e aí coloca a data que ela foi recebida. No caso de hoje, 29 de julho de 2025, que é a data que a gente está hoje, né? E aí a pessoa já consegue acessar aqui a fatura. E aí no caso aqui da planilha, foi upado aqui os dados, a data que foi feita a fatura, né? O número da fatura, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário, valor total. Aqui upou duas vezes porque eu já tinha feito esse fluxo antes, então é só por isso. Mas então, por meio desse fluxo, a empresa consegue, sem nenhuma intervenção humana, receber a fatura, ser tudo upado ali na planilha financeira, no Drive, e ainda gerar essa resposta sem nenhuma intervenção. E aí agora eu vou apresentar um pouco mais esse case para vocês e também apresentar um pouco mais de passo a passo dessa automação para mostrar como é que ela funciona. Pronto, gente, apresentando um pouco melhor esse caso. Só me apresentando antes também, meu nome é Leonardo, eu faço parte aqui da Arcon AI. A gente é uma empresa que a gente desenvolve automações para outros negócios. E aí, explicando um pouco mais desse case especificamente, foi uma demanda de um cliente nosso que possui uma construtora, e aí, qual era a dificuldade que eles tinham, né? Eles basicamente tinham um financeiro que estava realizando tarefas muito repetitivas. Então, nesse caso aqui, o que acontecia? O fornecedor mandava as faturas das compras que eram realizadas em alto volume, e aí um dos funcionários da empresa tinha que sempre fazer esse processo repetitivo, gastando horas ali semanais para realizar essa atividade. Então ele recebia a fatura ali do fornecedor, e aí ele mesmo manualmente atualizava a planilha, jogava no Drive, ele que tinha que responder o fornecedor também. Então esse fluxo chegou com o intuito de realmente otimizar esse tempo e poder direcionar esse funcionário aí para realizar outras atividades, como planejamento financeiro, análise de fluxo de caixa, enfim, outras tarefas ali mais estratégicas da área financeira ali da empresa. Pronto, e agora explicando um pouco mais da automação em si, de nó por nó, a automação começa aqui, como eu tinha falado, dentro do webhook. Então, o webhook é o nó que a gente utiliza para receber essa imagem por meio do WhatsApp. Em seguida, a gente tem essa condicional para verificar se realmente é uma imagem. Aí depois a gente faz o download da imagem, converte para um formato compatível, um formato descriptografado, adiciona ela no Google Drive, traz essa resposta aqui por meio desse nó de HTTP request do Evolution API, faz a análise da imagem por meio desse nó do OpenAI, e aí passa ela para um formato compatível, upa no Sheets, e aí basicamente é esse o fluxo de maneira resumida. E aí agora entrando um pouco mais nesse nó de webhook, aqui a gente tem as configurações dele, então a gente tem aqui esse código, que é o código que a gente vai colocar lá no Evolution API, que é a API não oficial que a gente está utilizando nesse caso para utilizar o WhatsApp. E aí trazendo um pouco mais, explicando um pouco mais para vocês, na verdade, né? A gente pode tanto utilizar a API oficial quanto APIs não oficiais, e utilizar a API não oficial, né? Não tem nenhum problema. A questão é que a gente vai ter alguns benefícios de usar uma não oficial. Como no caso do Evolution API, a gente não vai ter que gastar um valor maior que a gente gastaria utilizando o WhatsApp, e acabaria inviabilizando um pouco essa automação. Então, o Evolution API a gente consegue fazer essa conexão e consegue receber esses dados por meio do WhatsApp sem utilizar essa API oficial. Então, é basicamente só essa diferença. E aí, a gente coloca nesse método post, pega esse código, aí você cola no caso do seu Evolution API, que você deve ter dentro da sua VPS, e aí a partir disso a gente já vai receber esses dados, né? A gente já recebeu aqui a mensagem, enfim, tem todos os dados aqui nessa parte de output. Aqui a gente tem a imagem, a URL da imagem, enfim, todos esses dados que a gente vai utilizar em seguida aqui no fluxo para conseguir atingir nosso objetivo. E aí em seguida a gente tem esse nó condicional, que é esse nó de if. Então, o que a gente vai verificar aqui? Como eu tinha falado, a gente vai verificar se de fato é uma imagem, e aí caso seja uma imagem, o fluxo vai seguir, a gente vai seguir os próximos passos. Caso não seja, vai finalizar aqui o fluxo, então vai para essa parte aqui de não fazer nada, né? E a gente finaliza caso seja falso. Então, aqui a gente basicamente puxa essa parte de tipo de mensagem que está aqui, né? Que
que a gente pega aqui desse input, e aí a gente colocou aqui que é igual a uma imagem, né? Que é o código que ele traz aqui pra gente quando a gente recebe a imagem, né? Do webhook. E aí, após isso, verificando que de fato é uma imagem, a gente vai seguir para esse outro nó de converter para um arquivo, que aqui basicamente, quando a gente faz esse download aqui da imagem, ela vem num formato criptografado, então é um formato que a gente não consegue trabalhar dentro do N8N, a gente não consegue também abrir a imagem, então por meio desse nó, a gente consegue passar ela para o formato descriptografado, que aqui no caso é o formato JPEG, que aí a gente consegue, aqui como eu vou mostrar para vocês, visualizar aqui a imagem, utilizar ela para fazer o upload lá dos dados dentro das outras plataformas, enfim, a gente consegue colocar no formato realmente compatível. E aí, seguindo aqui, o fluxo vai para dois caminhos diferentes, para a gente conseguir alcançar aqueles dois objetivos que a gente tinha, na verdade 3, né? De upar dentro da planilha do cliente, upar no Google Drive e trazer a resposta dentro do WhatsApp. Então, seguindo aqui essa parte de cima, a gente vai adicionar aqui a fatura dentro do Google Drive. Então, a gente vai basicamente colocar aqui as nossas credenciais, colocar a operação de upload. E aí, aqui nessa parte de file name, a gente vai basicamente configurar um pouco mais, na verdade, configurar, né, como que vai ficar o nome da fatura dentro do Google Drive. Então, a gente colocou esse modelo aqui de nota fiscal, que aí vai ser fixo. E aí, aqui, a gente colocou o código para pegar a data da fatura, né? Então, aqui, como eu mostrei para vocês, fica a nota fiscal e aí a data específica que ele já pega por meio desse código. No caso, 29 de julho de 2025. E aí, aqui embaixo, a gente conecta com o nosso Google Drive, depois de conectar as credenciais, e já coloca aqui o drive que a gente quer adicionar esses dados. E aí, em seguida, a gente vai utilizar esse nó de HTTP request, o segundo, né, para a gente conseguir responder o nosso cliente por meio do WhatsApp. Então, nesse caso você quisesse que o cliente tivesse uma resposta mais personalizada, que tivesse mesmo como se fosse um humano conversando com ele, tirando dúvidas, a gente poderia colocar um agente de IA aqui dentro, e aí colocar dentro do prompt, anexar arquivos para ele conseguir fazer esse contato direto. Mas aqui, como esse cliente demandava só uma resposta mais simples, só uma confirmação mesmo de que a nota foi recebida, a gente colocou só esse nó mesmo de HTTP request. E aí aqui dentro da URL, a gente colocou a URL do Evolution API e a gente configurou ele para basicamente trazer essa resposta dessa mensagem, trazendo essa confirmação. E aí a gente coloca aqui a API aqui de novo, enfim, o formato que a gente quer, que é em JSON. E aí ele já traz essa resposta e já consegue trazer aquela confirmação, sem precisar de um agente de áudio, de algo mais robusto, mas como eu falei, isso é adaptável. E aí aqui nessa parte de baixo, a gente vai fazer a análise da imagem, que o que a gente vai fazer aqui? Dentro do Google Drive a gente basicamente fazia o upload dela, então não precisava que nenhuma inteligência artificial extraísse os dados. Aqui embaixo a gente vai precisar upar eles dentro do Sheets, então a gente precisa desse nó aqui do OpenAI para conseguir extrair esses dados e aí pegar todos esses dados que a gente quer e conseguir passar em seguida para o Sheets, né? No caso, a gente também poderia utilizar um OCR, né? Colocar um outro nó de HTTP request e conectar com um OCR que tivesse créditos gratuitos, e a gente conseguia fazer isso também. Sendo que o que acontece é que esse nó do OpenAI consegue fazer uma leitura um pouco melhor em alguns dados. Quando, por exemplo, é uma nota fiscal, os dados são um pouco mais apagados, esse nó do OpenAI acabou funcionando melhor para a gente acabou optando por utilizar ele, né? E aí, em seguida, a gente vai utilizar esse nó aqui de code, né? Que é um nó que basicamente tem o objetivo da gente passar esse texto para um formato compatível para a gente conseguir utilizar esses dados. Então, vocês veem que aqui, nessa parte aqui do nó do OpenAI, o input, né, vem de uma maneira que não é compatível, então esses dados vêm todos misturados, vêm de uma forma que a gente não consegue utilizar, e aí aqui a gente utiliza esse nó para separar eles, como fica aqui no output. Então já fica bem separadinho da forma exatamente que a gente vai upar no Google Sheets. E aí esse código aqui em JavaScript é um código que eu utilizei mesmo o Cloud para fazer esse código, já funciona muito bem só utilizando ele, é só utilizar os comandos corretos que ele já consegue fazer esse código. E aí, em seguida, a gente vai fazer o upload dentro do Sheets. Então, a gente vai conectar nas nossas credenciais, vai conectar aqui a planilha específica que a gente quer
que sejam preenchidos esses dados, e aí ele já passa automaticamente os campos da planilha para cá. Então vocês veem aqui que a gente tem esses campos de data, número de fatura, fornecedor, produto, enfim, todos esses campos. E aí ele já passa automaticamente aqui, e aí a gente vai só buscar esses dados aqui dentro. No caso de data, por exemplo, seria só trazer isso aqui e jogar aqui dentro. Nos outros casos também semelhante. Então a gente consegue, por meio desse nó, upar todos esses dados e enfim, já passar tudo isso para o Google Sheets. E aí em seguida aqui no final dos fluxos a gente sempre coloca por padrão esse nó de não fazer nada, mas nem precisa colocar, é só um padrão mesmo que a gente segue. E aí, após todo esse processo, a gente consegue automatizar tudo aquilo que a gente queria, né? Então a gente consegue automatizar essa resposta com essa resposta padrão, mas como eu falei, a gente consegue personalizar um pouco mais, caso a gente queira, com agente de IA. A gente consegue fazer o upload da nota no Drive automaticamente e consegue também preencher aqui a planilha automaticamente. E também deixando claro que caso você utilize um sistema de ERP específico, não utilize uma planilha, a grande maioria deles a gente consegue fazer uma integração eficiente por meio do N8N. Então ali os principais a gente já tem APIs, então a gente já consegue passar esses dados, Conta Azul, Nibo, enfim, outros sistemas ali, a gente consegue passar esses dados com facilidade também, mas no caso desse cliente ele utilizava essa planilha, então a gente automatizou por meio da planilha mesmo. Pronto, e aí acerca dessa automação é isso. Ela consegue ser adaptada para diversos casos, então como eu falei, caso você queira que a pessoa gere respostas mais personalizadas, aí também é possível colocar um agente de IA, por exemplo, no meio do fluxo para trazer essas respostas. Caso queira que esses dados sejam preenchidos, por exemplo, no sistema financeiro, também é possível que a gente faça isso conectando esse sistema dentro do N8N. Então, o bom do N8N é que é uma plataforma que a gente consegue realmente ter uma adaptabilidade muito alta e adaptar para cada caso específico de cada cliente. E aí, esse template dessa automação eu vou deixar aqui embaixo na descrição, então vocês podem ter acesso aí para, enfim, caso vocês queiram utilizar dentro do N8N. E aí, caso você queira que a gente realize um diagnóstico da sua empresa, veja um pouco mais a sua situação específica e adapte essa automação ou outra automação para o seu caso, a gente também vai deixar o link aqui também do nosso contato, para você entrar em contato e a gente conseguir fazer esse diagnóstico e ter esse contato. Pronto, e agora eu também vou seguir postando mais nesse canal, então eu vou postar mais outras automações, outros casos ali de implementação. Então, caso você queira aprender um pouco mais sobre esse mundo de automações, seja para outros negócios ou para implementar no seu negócio, se inscreve aqui no canal e dá o like também no vídeo para o YouTube te recomendar mais e você ter acesso a esse conteúdo.